Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mente e Negócios. Hoje, para mais um episódio, falando sobre negócios, mente, autoconhecimento, e hoje nós vamos bater um papo sobre educação. Educação no ambiente empresarial, educação do mundo, educação da sociedade, é isso, Daniel? Isso mesmo, Hoje Wanda. meu convidado é o Daniel Ferronato, que tem aí já uma caminhada expansiva dentro do contexto, longa no contexto da educação. O Daniel é diretor conveniado da FGV, aqui no estado de Santa Catarina, e também da faculdade Decision, né, que já atua aí como 20 anos atuando 34 anos, 34 anos ontem. Então nós vamos comemorar hoje. Hoje é um podcast de comemoração, então, olha aí. Pessoal, a nossa ideia aqui é o bate-papo, como vocês já conhecem, né, a nossa linha aqui do podcast. A temática é mente e negócios, mas nós estamos buscando outros temas que complementam, né, a questão do autoconhecimento da mente e dos negócios. E hoje a ideia é bater um papo sobre educação e o que a educação está hoje, né, nesse mercado. E nós nunca tivemos tão acesso às informações. Isso mesmo. Né, a tecnologia, mas ao mesmo tempo eu vejo que nós estamos com dificuldade de formar líderes, né? É um ponto que eu venho até trazendo aqui em algumas questões do podcast. Hoje estamos com uma dificuldade de encontrar lideranças para o mercado. Bons profissionais não estão mais querendo ser líderes. E aí até eu já começo aí esse nosso bate-papo com o Daniel, né? Daniel, seja muito bem-vindo. Prazer. Aqui ao nosso podcast. Estava um tempo já querendo entrevistá-lo, mas consegui. Daniel, querido, seja bem-vindo. Quer que eu conte um pouquinho da minha história desde o início? Vamos lá. Vamos. Vou passar a bola Passa a bola para mim você. aqui. Tá bom. Então, Wanda, é um prazer estar aqui contigo. Sempre quando nós conversamos sobre mente, educação, negócio, empreendedorismo, é um assunto que eu gosto muito, porque eu faço parte disso desde quando eu nasci, digamos assim, né? Então, primeiro eu vou te contar um pouquinho da história da Decision. Acredito que isso seja relevante e é importante, né? Até para que você também conheças, né? E onde veio essa minha questão relacionada à própria educação, né? Então, há 34 anos atrás, o senhor Edson Ferronato, que é o meu pai, fundou a Decision, né? A Decision, ela é uma empresa que surgiu com os MBAs da FGV. Então, a Fundação Getúlio Vargas iniciou os MBAs com a Decision no Brasil, digamos assim, né? Então, antes não existiam MBAs no Brasil. Então, a Fundação, ela desenvolveu, junto com o senhor Edson Ferronato, os MBAs no Brasil. Na época, o Carlos Ivan, que é o atual presidente da FGV hoje, existia um projeto no qual era somente um projeto, digamos assim. E o senhor Edson, então, aceitou iniciar, né, ou seja, transformar isso numa realidade. A fundação, obviamente, já tinha pós-graduações, né, no Brasil, entretanto, era focado nas suas especializações, né? E não MBA, que aí uma grande diferença, né, Daniel? Isso, exatamente, né? Então, o que acontece? Antes era Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, onde realmente existia a própria Fundação Getúlio Vargas, e a Decision iniciou esse processo de conveniadas no Brasil. E com isso, então, vieram os conhecidos MBAs, né? Então, a Decision surgiu com os MBAs da Fundação, né? Então, na época dos anos 90, a grande questão relacionada a MBAs era executivos que já tinham muito tempo de mercado, precisavam de novas ferramentas, novos conhecimentos, para que eles conseguissem ter novas ideias dentro das suas empresas. Então, o objetivo principal do MBA sempre foi dar um ferramental novo para que os executivos, empresários, conseguissem colocar isso na prática. Essa é a pedra base fundamental, digamos assim, é a pedra filosofal do próprio MBA, né, que é colocar em prática, né, tudo aquilo que nós temos como ferramental dentro da teoria.
esse foi o início. Então, eu comecei há 30 anos a trabalhar no ramo da educação. Na época, eu tinha lá 13 anos de idade. Né? Comecei na parte de informática, cuidando de computadores e tal. E sempre assistia às aulas, deitado no sofá, na época. Acompanhando o pai lá. Exatamente. Vendo as atividades profissionais do pai. Exatamente. Então, me orgulha muito ter feito parte do início disso e principalmente dentro da fundação. Eu hoje sou professor da FGV, disciplina de empreendedorismo, disciplina de estratégia corporativa, autoconhecimento e trajetória profissional, também dou aula, né, em cursos de curta duração. Então, é uma honra para mim fazer parte de uma instituição com mais de 80 anos, que é a FGV, e também saber que a empresa hoje que eu atuo, ela surgiu com a educação. Né? Então, isso é algo que eu digo sempre que vem do fundo do coração. A gente chama do bichinho, né, da educação. Fomos picados por pelo eles, bichinho da né? educação. E deu, e pronto, e não larga mais, nunca mais. É, bem isso, né? Eu fui professora universitária por 20 anos, né? 17 anos fiquei na Univale, né, como professora. E é isso, né? De que eu saí da universidade, mas a universidade não saiu dentro de mim, né? Exatamente. Porque quando eu vou trabalhar com os empresários, eu estou ensinando, né? Exatamente. Eu estou levando conhecimento, eu estou levando inovação, eu estou levando autoconhecimento para eles, isso né? Isso mesmo. E isso é muito gratificante, né? Nós nos sentimos muito Daniel, bem. Principalmente hoje com a experiência, a gente conseguir ensinar, mostrar para as pessoas, né? Ter uma visão. Não é que esteja certo ou errado a opinião de um, não. É mostrar uma visão e ter aquela... Poxa, como é bom nós transmitirmos conhecimento. E é gratificante quando a gente possa levar esse conhecimento e ver que esse conhecimento contribuiu para a empresa ou para a pessoa, né? Que também ela possa levar e multiplicar, né? Para outras pessoas, né? Daniel, muito bom, né? Tem uma questão, eu digo que eu sou fora da caixinha, né? Coisa boa, coisa boa. Coisas muito dentro de caixinha não me incomodam. Digamos, já está muito cheia, vamos sair da caixinha. Me incomoda, né? O modelo de tradição, o modelo de educação tradicional, né? Sendo num contexto geral, né? Não somente de MBAs, mas né? Educação, né? Eu sou mãe, você também é pai, né? Então a gente hoje tem também esse olhar dentro da educação, não só como profissionais, mas como pais, né? O modelo de educação tradicional, ele ainda permanece, ele ainda sustenta essa atual conjuntura que a gente vem vivenciando de sociedade, de mercado, né? Eu fui professora por muito tempo das primeiras fases da administração, né? Então, eu via como chegava aqueles jovens ali, também dava aula para a 7ª, 8ª fase, e como eles saíam. Começavam na TGA, Teoria Geral de Administração. E saía lá no mercado de capitais, já empreendedorismo, TCC e tal. Na sua visão, né? Porque você está nesse ambiente tanto empresarial como no ambiente educacional, né? Ele ainda se sustenta? Assim, o que eu sempre digo, a tradição, ela não pode se dissipar, digamos assim. Entretanto, ela precisa se modificar. Então, o que eu vejo dentro da educação? Hoje a informação, ela está disponível. Então, o professor... Cada vez mais, né? Isso é um desafio. É um desafio... Eu não estou mais dentro da universidade, né? Mas eu identifico, eu tenho colegas que ainda são, que eu tenho contato com eles, o desafio que né? Também. É um desafio gigantesco, porque o que acontece, né? Na minha base, vamos lá, minha mãe também era professora de português, e o que acontecia? Onde a gente tinha a informação? Dado, informação, conhecimento e sabedoria. Então, onde que a gente tinha informação antes? Livros, enciclopédias e o professor. Então, o professor, ele era o detentor do conhecimento. Como que a gente aprendia, estava comentando contigo antes, matemática. Uma boa parte, decoreba. Decorar a tabuada. Lembra daquelas reguinhas que tinham a tabuada inteira, que tu não podia usar na prova? Lembro. Porque, senão entendeu? Dentro da taxonomia de Bloom, a decoreba faz parte do primeiro nível.
Esse primeiro nível, ele é um nível onde ele não vai te gerar uma neuroplasticidade para que tu desenvolva a tua capacidade de crescimento. De criatividade. Criatividade é a última camada dentro da taxonomia de Bloom, que é realmente aquilo que diferencia. Então, o que eu percebo dentro da educação? A educação tradicional, ela tem que se adaptar ao novo mundo. E não o novo mundo se adaptar à educação tradicional. Isso eu estou falando em todas as esferas, seja primeiro grau, segundo grau. Na época em que eu fiz o primeiro e segundo grau, eu fazia o primeiro grau para ter um conhecimento básico para ir para o segundo grau. Aí depois eu fazia o segundo grau inteiro para eu conseguir entrar na faculdade. Aí eu fazia toda a faculdade e aí dava de cara na parede. Porque eu percebia que eu não tinha aprendido nada de como funciona a realidade. Graças a Deus, eu sempre trabalhei, então eu conseguia fazer essa junção. Então, o que eu percebo hoje da educação? Existe uma grande dificuldade dentro da academia e da realidade prática, que é a realidade, a tecnologia, o desenvolvimento empresarial anda muito mais rápido do que a academia. Então a academia nunca vai conseguir estar na mesma velocidade que a inovação. A inovação sempre vai rolar primeiro. Inovação rola, depois a academia pega, se ajusta, transforma tudo aquilo dentro de um processo e se desenvolve. Então a educação tradicional, para mim, tem que ser modificada a ponto de fazer as pessoas desenvolverem, tirarem a informação e transformarem num conhecimento. Para que esse conhecimento, depois tu coloque ele em prática e ele vire uma sabedoria. E aí, Daniel, te ouvindo aqui, e eu como sendo, né, fui professora, e eu vejo também na educação primária lá, né, dos nossos filhos, né? Esse contexto, qual é o papel do professor hoje em sala de aula? Né? Então, o próprio papel do professor em sala de aula muda, tanto na educação básica como no ensino médico, que era o que eu falava, né? Que agora não é mais, né? Segundo grau, não é mais, né? Fundamental 1, Fundamental 2. A gente entrega a nossa idade aí, né? Com esse contexto. Mas, e na universidade... qual é o papel do professor hoje em sala de aula, né? Quando eu já tenho uma boa base de informações lá de hoje pela internet, agora pela inteligência artificial, né? Mas qual é o papel do professor, né? Nesse contexto, que eu vejo muito nessa questão da socialização, de trabalhar todas essas informações, a relação, né? E como que isso impacta para as escolas, para as instituições de ensino geral. Isso. Né? O professor, ele hoje é um orquestrador. Eu chamo ele de um guia, de um orquestrador. Ou seja, o conhecimento não, a informação está disponível. Agora, o que é a informação que realmente é relevante? O que é a informação que realmente está cabível para aquele momento dentro da educação? Então, o professor, ele serve hoje como um guia, digamos assim, referente ao desenvolvimento da pessoa, seja no primeiro grau, né, segundo, na graduação, aonde for. Porque o conhecimento está aí, a informação está aí. Então, esse é o principal objetivo dele. É simplesmente pegar e ele fazer com que a criança, o adulto, encontre o seu caminho para aquele determinado conhecimento a ser adquirido. Matemática. Hoje, na minha concepção, o meu filho, ele estuda numa escola fora da caixa, que é a Maple Bear, onde ele não aprende matemática na decoreba. Ele compreende a matemática para o seu funcionamento. Ele, com isso, tu até tem um pouco mais de demora no aprendizado. Mas aí que tá, ele aprende de verdade. E além dele aprender de verdade, ele desenvolve um outro fator que é a questão... Isso mesmo, a criatividade, o raciocínio, a construção, a socialização. Exatamente. Né? São outros fatores que ele vai aprendendo. E dentro desse olhar, Daniel, eu já vou agora implementar uma pergunta que vai num contexto mais do ambiente empresarial. Tá. Né?
Estamos vivenciando um momento de muitos diplomas, Uhum. né? Hoje, né, temos um número maior de formações, até dentro do contexto de graduação e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que há uma escassez ou a falta de maturidade emocional, sabe? Eu vejo pelos atendimentos que eu realizo dentro das empresas, das mentorias, tal, né? Será que essa educação tradicional que a gente teve lá tem esse impacto, né, nesse momento? E como que nós vamos introduzir a questão da maturidade emocional dentro da formação do cidadão? Tá, vamos lá. E quando eu trago essa pergunta, é justamente fazendo a relação da questão educação, Tá. né? Que é o conteúdo com a questão emocional, a formação do cidadão. E aí até complementando o que você traz do exemplo do seu filho, né? Que ele está ali não só aprendendo o conteúdo, mas ele está ali aprendendo também a questão emocional. Sim. A questão emocional hoje, ela é a principal e grande dificuldade, pode-se dizer hoje, do mundo como um todo, né? Então, existe um filme maravilhoso que eu acredito que todos já tenham visto, que é o Divertidamente. Maravilhoso. Maravilhoso para quem tem 5, para quem tem 50, não importa, para qualquer idade. O 1 e o 2. 1 e o 2, porque ele realmente trabalha com a questão das emoções. Uhum. A informação, ela está muito rápida, muito simples de ser adquirida. E a resposta hoje ela acaba sendo pronta. Então a gente olha milhares de textos e hoje eu, por ser professor também, consigo perceber quando a pessoa escreve com inteligência artificial, por exemplo. Então, essa questão toda relacionada, a gente chama de soft skills, mas hoje já chamamos de human skills. Uhum. Que é complemento, né? Que é complemento. Todo mundo resolveu trabalhar os hard skills, que são as questões relacionadas à metodologia, são questões relacionadas à parte hard. Técnicas. E o soft skills esqueceram de trabalhar as emoções. Então, isso é uma parte onde a gente entra numa psicologia, onde entra numa psicanálise, onde a gente entra numa filosofia. Por que as pessoas acabaram esquecendo? Porque elas começaram simplesmente a se focar para o outro lado. Então, hoje, se eu faço uma pergunta complexa, a pessoa se sente na necessidade de responder complexamente, ou mais. Usar palavras difíceis para responder, né? Para responder. É isso, né, Daniel? Entende? Então, isso virou muito moda. Né? Mas isso esconde a verdadeira pessoa. Quando tu comentaste da liderança, é isso que acontece. Acontece que as pessoas não estão preparadas emocionalmente para lidar com os problemas e as dificuldades. E isso entra crianças jovens também. Isso entra o meu filho com 8 anos. Então a gente nota a maneira como as pessoas se comportam. E isso tudo complica a nossa vida. Por quê? Emocional, nós não conseguimos esconder. Maneira como a gente olha. Olha, eu estou aqui conversando com você. Eu não posso ficar olhando meu telefone. Eu tenho que conversar olhando nos teus olhos. Eu não posso ficar voando para todo lado. Mas essa questão de ficar olhando nos olhos é muito interessante, né? Sim. Porque hoje, cada vez menos. Isso acontece. Exato. Né, Daniel? E aí, quando a gente estava falando ali da questão, né, da questão técnica das palavras, né, da autoridade, né? A autoridade. E eu trabalho muito com a questão do autoconhecimento, de desenvolvimento de autoconhecimento. E quando eu chego lá na primeira ou na segunda sessão, o empresário, ele... Uau. Aí ele... Wanda, realmente. Isso eu não consigo, sabe? Aí ele consegue sair daquela armadura, né? Porque é isso, a gente veste algumas armaduras durante essa caminhada da vida, né, Daniel? E são pesadas.
né? E essas armaduras, elas vêm muito dessa questão técnica, né? Do que essa sociedade, do que aquela questão tradicional nos exigiu. Exatamente. Só que hoje o mercado, ele pede mais, né? Não é só o mercado, né? As empresas, a sociedade, a vida, né? Que é essa questão de olhar para você, né? Essa questão do emocional. Quando você traz a questão do divertidamente, é isso. Todos nós temos raiva, medo, alegria, Tristeza, tédio, nojo. Todos nós temos, né? Só que a gente quer esconder a raiva, a gente quer esconder o medo, a gente quer esconder o nojinho lá, que eu lembro do nojinho. E de nós mesmos, né? De nós mesmos. E só mostrar a felicidade. Exatamente. Né? Só que não dá. Isso. Né? Então, e essa é uma discussão, essa é uma temática que eu vejo que alguns empresários têm até receio de levar para dentro da sua empresa, né? Porque vai ter que abrir algumas portas. E aí que é o problema, né? Abrir essas portas. Então, no momento em que tu abre essas portas, ou tu tira a armadura, tem um livro muito legal que O Cavaleiro Preso na Armadura. Eu trabalho ele é o meu livro de base das minhas mentorias. Né? Exatamente. Ele, na verdade, foi assim, até abrindo um adendo aqui, esse foi um livro que me trouxe uma grande mudança de vida, assim, sabe? Quando eu fiz a leitura desse livro, que foi uma pessoa que me indicou na época, que eu estava passando por um momento difícil, né? Ele foi uma mudança assim da água para o vinho, assim, sabe? Porque é isso, né? Uau, eu ainda tô carregando e vestindo algumas armaduras, né? Muitas armaduras, infelizmente. A gente veste, a gente vem lá da nossa caminhada da vida, vem lá da nossa história, nosso sistema familiar, né? Das nossas crenças. Nossos traumas. Isso mesmo, né? Exatamente. E aí, e tudo isso acaba impactando dentro da minha forma de liderar quando eu estou dentro da empresa. Com certeza. Né? E aquilo que eu trago, antes dele ser um CNPJ, ele é um CPF, né? E esse CPF tem uma caminhadinha. Exatamente. E eu falo por mim, quantas vezes é difícil eu parar e olhar para o meu CPF? Sabe? Ainda hoje, mesmo eu trabalhando, cada cliente que eu vou atender, eu olho para o meu CPF novamente. Tu sabes que tem duas questões que eu aprendi que eu achei fantástica. A primeira questão é o seguinte, quando tu olha o teu calendário, aonde está você? Aonde está o tempo dedicado a você? Essa é uma das primeiras questões que eu sempre comento. A segunda questão, quando eu vou me apresentar, eu tomo cuidado sempre vou fazer uma palestra, vou dar uma aula, de dizer quem é o Daniel. Porque o Daniel não é um CNPJ. Em primeiro lugar, o Daniel é um CPF. E que lidera vários CPFs. Exatamente. Então, a grande questão do líder é tu saber lidar com pessoas. E o lidar com pessoas, há 10 mil anos, eu sempre digo, a gente tem essa dificuldade, começando pela comunicação, continuando pela percepção de que um líder precisa saber lidar emocionalmente com as pessoas. E aí a gente entra num outro ponto também, Wanda, muito importante, que é o seguinte. Se o líder cuida dos seus liderados... Quem cuida dele? Quem cuida dele? Entendeu? Aí vem uma questão do autoconhecimento, que é o que tu dissestes, aonde nós temos que ter a capacidade e a habilidade de compreendermos que nós precisamos cuidar de nós mesmos. Seja através do exercício, seja através da alimentação, seja através do esporte como um todo, seja através do não fazer nada. O ócio? O ócio. O meu filho, né, às vezes ele fala assim, mãe, posso jogar agora? Não, filho. Ai, mãe, o que eu vou fazer? Fica aí, sentadinho no sofá, nada. Ai, mãe, mas isso é tédio. Mas o tédio é bom, filho. Bom. Tu vai ficar no tédio agora. Isso, vai ficar no tédio. Entende? Agora você não vai jogar, agora você vai ficar no tédio. No tédio. Ah, então eu vou descer pra jogar bola. Ótimo, então desce pra jogar bola. Pronto. Vai fazer isso? Vou lá embaixo. Ok, então faz isso. E a gente vem de uma geração, que aí é essa geração da questão da tecnologia, né? Eu estava comentando num outro episódio do podcast que nós gravamos, né? Essa questão. Eu comentei com você, né? Aquela questão do Wanda, o teu Instagram. Eu desativei meu Instagram. Voltei com ele, tive que voltar. Mas ele não tem mais ele aqui no celular. Sim. É no computador. Sim. Sabe? Então, assim, e cada vez mais
isso impacta na formação dos nossos filhos, Sim. da nova geração que chega, que é uma geração que chega totalmente tecnológica, que é bom, acho que é legal, mas a gente precisa mediar tudo isso, porque se a gente já está tendo problema agora nas empresas, daqui a 5 a 10 anos o problema vai ser muito maior na questão emocional. Claro, porque vai entrar nova geração e nova geração vai estar muito pior, digamos assim, com a tecnologia. Isso. E muito menor com a questão emocional. Por isso que eu sempre digo que a grande questão é o nosso controle. Então, quando a gente tem... Esse mediar, né? Esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Né, Então, por exemplo, assim, eu sempre gostei muito de tecnologia. Meu primeiro MBA foi em TI. Entretanto, eu consigo me policiar. É importante. Porque realmente, no momento em que tu entra naquele mundinho, é um mundinho perfeito. Então, a gente tem que ter a capacidade de nos controlarmos. Senão, vira um vício. Então, acaba sendo viciante. Então, essa é a grande questão que eu acredito que nós temos que trabalhar conosco, com as novas gerações, principalmente também. Daniel, tem muito empresário, né, dizendo, e eu escuto isso a cada dia mais, né? Ninguém mais quer trabalhar, né? Mas será que é mesmo, né? Eu fico assim, eu tenho a minha resposta, eu tenho a minha visão sobre isso, né? Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho de você que está aí junto com o mundo empresarial também, né? Será que realmente, né? Ninguém mais quer trabalhar? É que na verdade assim, ó, o trabalho ele era uma máquina de tortura, tribos. Então o nome trabalho surgiu daí. O trabalho sempre foi considerado algo penoso, difícil. Fardo. Um fardo. Eu escuto isso dentro das empresas. Então, o que acontece? Falando pelo Daniel. Daniel é empreendedor, é empresário, é professor. É que nem aquela história, falando em professor. Filho, não seja professor, você não vai ganhar dinheiro sendo professor. Aí eu olho hoje e digo o seguinte, olha... não sabe o que vocês estão falando. Porque a gente foi desenvolvido e criado num determinado mundo. E se a gente não, eu no meu caso, assim como você, não tivesse saído dessa caixa, continuaríamos no mesmo mundo. Então, o que eu percebo com relação ao trabalho? Primeiro, eu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque eu amo fazer o que eu faço. E eu não considero trabalho. Eu tenho o meu tempo em que eu consigo fazer o meu esporte. Eu amo fazer esportes. Eu tenho meu tempo que eu consigo ler. Eu tenho meu tempo que eu consigo tomar o meu vinho que eu gosto. Aí é agenda, né? Você faz a sua agenda. Por isso que eu te comentei da questão... né? Mas eu sou CLT, eu tenho horário... Tudo bem. Agora, existe uma questão muito importante, só para eu terminar a minha resposta, que é o seguinte. Se você não está feliz com o teu trabalho, cabe a você procurar um trabalho aonde você se sinta feliz. E isso é uma concepção que nós tínhamos. Eu estou trabalhando aqui, eu tenho que trabalhar a minha vida inteira aqui. É que a gente veio de uma educação dessa forma. Exatamente. Né, educação da questão de trabalhar 8 horas por dia, sou obrigada a ficar naquele trabalho. O trabalho não possa me trazer felicidade, me trazer coisas boas, né? Quando eu dei, desculpa te interromper, mas tem uma questão muito legal. Quando eu dei aula de autoconhecimento, eu expliquei uma questão da própria Netflix. A Netflix, em 2007, ela resolveu colocar o seu código de conduta, seu código de ética, no momento em que a pessoa fosse se candidatar a trabalhar. Nesse código diz exatamente o perfil de pessoa que a Netflix trabalha. Isso aí. Então é simples. Se você se identifica com a empresa, busque a empresa. Se você não se identifica, não busque a empresa. E aí entra um ponto, Daniel, concordo plenamente com a sua fala, né? Só que a empresa precisa ter clareza de qual é o objetivo dela, qual é o propósito dela, que aí eu gosto muito de trabalhar, que é o código de cultura, né? E dentro do código de cultura precisa ter o propósito definido, a missão, visão, ok, mas valores, o propósito precisa vir antes. O propósito precisa vir antes. Por quê? Porque a partir da hora que eu tenho meu propósito definido, eu digo assim, olha, esse é o meu porquê eu estou aqui como empresa. A hora que eu for contratar, né, esse é o meu porquê. O meu porquê se conecta com o seu porquê, como nessa contratação? Porque o que eu ouço, né, e aí eu
eu digo que às vezes eu posso ser um pouco fora da caixinha, né? Se coloca uma responsabilidade em muitos contextos, porque tem um problema sério de contratação, não quero mais trabalhar e tal. Mas será que a forma como eu estou contratando é a forma correta? Será que a forma como eu estou fazendo essa análise, esse estudo desse meu cliente é correta? Eu sei quem eu quero dentro da minha empresa perante o meu negócio como empresa? Sabe? Então, esse caminho ele precisa ser ajustado, né? Mas eu, como empresa, preciso ter clareza de qual é o meu negócio, qual é o meu porquê, qual é o perfil de funcionário que eu quero, de colaborador que eu quero, aonde eu quero chegar. Aí é o código de cultura. Aí a gente entra naquela questão, duas questões importantes, né? Nietzsche já dizia, quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Justamente. E o segundo é o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, o qual, no momento em que você vai escolher uma empresa, a empresa tem que ter a clareza de quem ela precisa. E quem normalmente faz isso é a liderança dentro da empresa. Aí a gente tem um problema. A liderança, ela acaba hoje tendo uma questão relacionada a ser uma geração diferente de quem está querendo entrar. E essa comunicação entre as gerações diferentes é que não está sendo bem alinhada. Hoje nós temos 4 gerações trabalhando. E logo 5, né? Porque a geração alfa já vai estar entrando no mercado como jovem aprendiz já. Tá entendendo? Então, o que acontece? Hoje nós nunca tivemos tanta geração trabalhando junto. Então, a comunicação entre as gerações é que precisa ser bem estabelecidas. Eu adoro esse tema, né? Esse tema é um bate-papo maravilhoso. A geração Z, que tanto se fala, né? Ela realmente pensa diferente sobre o trabalho, na sua visão, Daniel? A geração Z, ela pensa de uma maneira mais moderna sobre o trabalho. Eu sou millennial. Millennial acho que nasceu em 82, né? É uma geração anterior. Tá. Eu já sou da X. Eu já assisto, então. Eu nasci um pouquinho depois. Um pouquinho depois, Então, o que acontece? Um pouquinho antes, quer dizer? Um pouquinho antes. Não, mas eu entendi. Vem a questão de valores. A nova geração, a geração Z, não é que ela não quer trabalhar. É que, na verdade, a comunicação para que ela trabalhe é diferente das gerações. Então, a grande questão toda, a gente chama, né, geração mimimi e tal. Existe um livro... Geração nem-nem. Geração nem-nem. Nem quero isso, nem Existe um livro chamado Iron John. Esse livro comenta que nos anos 70 já era a geração mimimi. Porque a geração anterior sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, batalhou na Segunda Guerra Mundial. Veio na Revolução Industrial. Depois... E aí veio a questão relacionada. Então isso não é novo. A grande questão chama-se adaptabilidade. Aonde nós temos que ter o conhecimento em como nos comunicarmos com essa geração. E essa geração, ela, por ser mais jovem e já ter a tecnologia, ela realmente quer tudo mais rápido. Eu nunca me esqueço de um ditado de uma antiga secretária administrativa nossa da faculdade, isso em 2008. Eu não sei o que eu quero, mas eu quero agora. E ela já era de uma geração antiga, entendeu? Chama-se ansiedade. Então a pessoa das novas gerações acredita que eu vou me tornar sênior em 2 anos, 5 anos, eu vou estar ganhando 50 mil reais com 25 anos. Não é assim que funciona. Não. Já não funcionava, nunca funcionou dessa forma. Exatamente, mas agora, é que a ascensão hoje da informação, ela está muito na nossa frente. Muito aberta, então, né? Tu olha, acessível, Forbes Under 30, bilionário antes dos 30. Tu tem muito mais acesso a essa informação. Entendeste? Agora, 99% das pessoas no mundo são pessoas normais. Elon Musk não veio do nada. Vai ler a biografia do Elon Musk para tu entender o porquê ele conseguiu ser o que ele faz hoje. Não é do nada. Nós estamos falando aí de muitos anos vivendo literalmente num abismo. Então é isso que eu digo com relação ao trabalho da geração Z. Você falando sobre isso, não sei se você assistiu o Diabo Veste Prada 2. Que 2 ainda não. Ai, maravilhoso. 2 ainda não. Maravilhoso. Mas é bom essas gerações. São boas, ele é um complemento, justamente, né? Mas fala justamente disso, porque a Miranda continua lá no cargo, né? Ela já está numa geração
né? Também X para frente ali, né? Mas ela continua no cargo, ela tem que se adaptar, sabe? As novas gerações que lá estão, Exatamente. né? E em especial a comunicação. Comunicação é tudo. Né? Esse é o... Você traz essa questão da comunicação. Então, assim, para quem ainda não assistiu Diabo Veste Prada 2, assistam, né? Porque para nós empresários, assistam 1 e assistam 2, porque para nós empresários, né, e professores, para todos, né? Ele é maravilhoso, sabe? Ele traz uma reflexão da tecnologia, né? Do acesso às informações, às novas gerações, e como essas gerações vão trabalhar em conjunto. Isso. E aí é um desafio, realmente é um desafio, né? É um desafio, e é um desafio maior ainda para a liderança, né? Conseguir ajustar, né? Botar todos no mesmo, essas pecinhas na mesma mesa, né? Na mesma mesa. E é muito interessante porque no filme passa um momento desse, né? No filme passa um momento que estão todos numa reunião de várias gerações diferentes. Fantástico. Sabe? Fantástico. Né? E a própria Miranda começa assim, ela fala, realmente, isso aqui não cabe mais aqui, sabe? E é isso, eu vou ter que me ajustar. Mas o que tu precisa ter? Humildade. Isso. Então, com todo respeito, as pessoas com mais idade, elas têm dificuldade em aceitar coisas novas. Porque elas não querem sair do seu campo. Do seu quentinho, né? Seu quentinho. E aí a gente fala da humildade. Isso. Entretanto, se tu citando aqui Charles Darwin, não é o que mais forte que sobrevive, mas o que melhor se adapta. É isso que nós temos que fazer hoje, se adaptar. Muitos líderes, eles foram treinados para cobrar resultados. Sim. Né? A gente vem desse tradicional, e ainda acontece. Ainda acontece, né, Daniel? Mas não para cuidar de pessoas. Né? O mercado está pagando agora essa conta? O mercado sempre vai pagar essa conta, porque sempre existirão pessoas ou empresas cujo objetivo é resultado. Aí entra aquilo que eu comentei relacionado à empresa que você está. Se eu, Daniel, por exemplo, for trabalhar numa empresa que nem uma Ambev, eu não vou durar um mês. Porque eu não tenho esse sangue criado ao longo do tempo de simplesmente trabalhar com quanto maior a meta, quanto maior eu ganho, quanto maior o resultado é o que eu quero. Existem pessoas que foram preparadas para isso. E tá tudo certo, né, Daniel? E tá tudo certo, e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Então, e aí entrando nessa fala, né? Vem essa questão dos ambientes tóxicos, né? Que tanto se fala no ambiente, né, empresarial, a questão do burnout, vem agora a questão da NR1, né? Entrando agora, né? Mais a questão psicossocial, né? Qual é a sua visão? As empresas estão preparadas, né, para atuar também nesse cuidar psicossocial, nesse cuidar emocional? Em especial quando trazendo também essa questão da formação de MBAs, de educação, né? Isso vem acontecendo, o Daniel, né? É uma pauta que está sendo colocada nessas agendas. Vamos lá. Dentro do Sim, caminhar, a né? pauta relacionada a treinamentos pela Fundação Getúlio Vargas nas normas NR1, sim, existem muitos treinamentos. As empresas estão preparadas? As empresas são feitas de quê? Pessoas, né? Pessoas se conectam com pessoas. Então, se a empresa... é uma fala do JJ. Exatamente. Então, se as empresas são feitas de pessoas, as pessoas, na sua grande maioria, não estão preparadas para lidar com isso. Ou seja, elas não têm o treinamento e nós temos a mesma coisa geracional. Eu fui criado em 8 horas da manhã estar no escritório. Então, quando eu vim morar em Florianópolis, se era 8 horas eu não estava no escritório, eu entrava em pânico. Hoje, eu, graças a Deus, passei por essa fase, saí da caixa e consigo relevar eu não estar 8 horas da manhã na empresa. Então, a grande questão relacionada à NR1 é as pessoas não estão preparadas para lidar com isso. Não estou dizendo todas, né? Estou dizendo elas não estão, e com isso a empresa não vai estar preparada. E aí entra um grande desafio, né? Um grande desafio para o atual contexto da liderança,
né? A Gigante. pessoa que está no papel Gigante, da liderança, né? gigante. E eu identifico, Daniel, que um dos pontos principais a serem trabalhados dentro das empresas são as lideranças, né? As lideranças estão, não gosto da palavra doente, assim, não gosto, mas estão cansadas, estão desmotivadas, né? E a própria liderança, ela não tem um propósito, às vezes, sabe? Ela não tem clareza do qual é o propósito dela dentro daquele cargo ali mesmo que ela está desenvolvendo, daquela função dela, né? Porque ela não é, né? Ela está naquela função, né? E aí volto novamente nesse contexto do autoconhecimento. Então, assim, na sua visão, né? Como que a educação possa contribuir, né, para que a gente possa ajustar ou melhorar para as gerações futuras e para as empresas dentro de um contexto caminhar futuro? Tá. Com relação à liderança, se a liderança está cansada, tem duas situações. Ou ela tem que cair fora e fazer uma transição de carreira, mas, entretanto, largar o seu ossinho não é uma questão fácil, certo? Ou então tentar desenvolver um novo processo motivacional dentro da empresa. E você acha que as empresas estão implementando, estão investindo nesse ponto? Pelo que eu vejo, as empresas estão sim dando valor e efetuando treinamentos. Entretanto, a grande questão toda é se a empresa finge que dá treinamento e o colaborador finge que recebe esse conhecimento, ou se realmente está criando valor para o colaborador e, com isso, para a empresa. Essa é a principal questão. Enquanto um faz vista grossa e o outro finge que aprende, as coisas vão continuar da mesma maneira sempre. E isso cabe exatamente na questão da liderança. Se o líder já está lá 20, 30 anos, ele cansou. Se ele cansou, é simples. Eu nunca me esqueço, o meu pai diz o seguinte: filho, agora eu vou para o conselho deliberativo, né? Aonde simplesmente ele deixa de trabalhar, porque na verdade vai morrer trabalhando. Né? Mas ele deixa de atuar para que outras lideranças assumam. Então, na verdade, a gente chama de oxigenar a empresa. Entretanto, isso é muito difícil para quem é líder há muito tempo, porque ele se sente... Aí é a questão também do poder, da autoridade, poder, do autoridade, ego, né? falta da humildade. Isso. Literalmente é isso. Essa questão da humildade é um fator muito importante dentro do ambiente empresarial, não só nosso como ser humano, né? Mas também empresarial. Ego, né? O poder, a autoridade, né? É meu cargo, né? Não, e o meu não é meu, cargo. né? Meu cargo, né? O cargo é da empresa. Eu estou nessa cadeira agora, né? Essa cadeira não é uma cadeira minha. Eu não vou... né? Possessividade. É isso, ser humano. né? E eu vejo que esse é um ponto que impacta muito dentro desse resultado. Sim. E é pesado para esse líder, né? E aí entra, por que nós estamos tendo tanto índice de ansiedade, né? O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Sim. Sabe? Né? É o segundo em questões de burnout, só perde para a China. Sabe? Então, assim, nós estamos vivenciando essa situação, né? E como que eu, como líder, paro para olhar para mim. Aí entra justamente autoconhecimento e humildade. Exatamente. A humildade de eu dizer assim, olha, não dá. Né? Não estou conseguindo. O corpo dá sinais. E aí... Durante muito tempo antes de gerar alguma coisa mais pesada, digamos assim. Então, uma das grandes questões que acontecem com relação à liderança, quando ela está cansada, ela acaba querendo virar professor, sabia? É verdade? Isso Então eu fui ao contrário. Eu fui professora. Fizeste, porque o que acontece? Isso é uma questão que quando eu fiz para analisar isso. Quando eu fiz o meu mestrado executivo na EBAP, no Rio de Janeiro, eu levantei 35 professores da fundação. Todos os professores, ou a grande maioria dos professores da fundação, 99%, são professores que vieram do mercado. Eu perguntei para eles, a minha dúvida era o seguinte: por que você virou professor? Eles me comentaram o seguinte: Dani,
Durante 20, 30 anos, eu fiz carreira na Philips, eu fiz carreira na Coca-Cola, eu fiz carreira na Vompar, na Coca-Cola, no caso. A Vompar a Vompar. é Eu fiz carreira na Ambev, eu fiz carreira na KPMG. E aí eu percebi que eu me cansei. E que todo esse conhecimento que eu tinha adquirido, eu gostaria de passar ele para frente. E aí, por isso que eu acabei... Mas veio uma palavrinha aí, né? O cansei. Porque ele pode passar o conhecimento para frente, mas veio uma palavrinha-chave. Que fez ele fazer uma... Né? Porque a transição de carreira é algo em que a pessoa tem que aprender uma coisa do zero. Eu gosto muito de falar, né? Eu trabalho com mentoria de carreira. Eu gosto de falar que é uma expansão de carreira. Melhor. Né? Gostei. É uma expansão. Eu vou utilizar, vou roubar essa palavra para mim. Pode roubar. Tá? Expansão. Mas foi uma palavra que eu também roubei de uma outra, de um curso que eu fiz, né? Mas só que as pessoas não conseguem identificar que é uma expansão. Por quê? Porque elas chegam na mentoria querendo excluir. Tá? Entendi. Quem quer fazer a transição de carreira, ela chega assim, Wanda, eu não quero mais trabalhar. Apaga 20 anos. Eu não quero mais trabalhar no CLT, eu não quero mais ser empregada e eu quero apagar tudo aquilo que está lá. Aí eu falo assim, olha aqui, eu sinto muito, você está com a pessoa errada. Entendi. Porque não tem como apagar. O passado é inevitável. Já não tá aí. tem como Não tem apagar como o passado. Agora tu pode fazer diferente. E se você quiser fazer diferente, a gente pode continuar nesse trabalho em conjunto. A gente traz como uma força. Sim. A gente traz ele junto. A gente honra, porque Deus trabalha um pouco da minha visão sistêmica, né? Da formação de constelação familiar e empresarial. A gente honra, traz junto, veja o que tem legal, o que não tem, o que a gente possa mudar para fazer diferente. Tu ressignifica aquele teu passado. É ressignificação. Tu muda o teu passado. Isso, né? Exatamente. Você vai ressignificar ele, Isso aí. né? E isso é na vida, sabe, Daniel? E esse é um ponto que eu vejo muito dentro das lideranças também, sabe? Esse mesmo olhar, né? Então, ou seja, eu vou expandir, porque eu trago tudo como força. Então, assim, quando eu chego hoje aqui, com 54 anos, dentro da minha caminhada, 20 anos como professora universitária, 15 que eu trabalhei lá no hospital universitário. Você tem uma bagagem gigantesca. É isso. O meu atendimento, ele vem com tudo isso. Sim. Né? O meu atendimento hoje de mentoria e dos trabalhos que eu faço dentro da empresa e da felicidade corporativa, que é o ponto que hoje eu mais trabalho, né? Eu trago tudo isso junto. Eu não chego assim, não, gente, olha, o que eu aprendi, o que eu trabalhei lá no Univale, eu apaguei. Não, o que eu trabalhei lá... Não, ele vem todo junto. Todo junto. E aí é a forma como eu atuo nesse mercado, né? Só que as pessoas querem apagar. Sabe, Daniel? Virou um trauma, né? Entende? É isso. Virou um trauma. E as pessoas precisam compreender que, na verdade, o teu passado pode ser modificado se tu trouxeres ele para um lado positivo. Porque o ser humano, ele nasce e se desenvolve muitas vezes só pensando pelo lado negativo. É muito forte, né? A gente tem, no próprio filme Divertidamente, a gente vê quem prevalece lá, né? Exatamente. A raiva, a tristeza. A tristeza aí vem a alegria, né? Aí vem a alegria tenta e evita a tristeza de novo. Isso. Chama-se mudança de pensamento, né? Isso, né? E que vai levar a uma mudança de postura, né? Tua energia fica diferente. Tua maneira de lidar fica diferente. Assim, claro, a gente falando aqui parece tudo muito fácil, a gente sabe que não é fácil. Com certeza. Né, Daniel? Eu tenho as minhas caminhadas que foram bem difíceis, às vezes ainda tem momentos difíceis, né? Mas é a forma como eu vou lidar com esses determinados momentos, né? E como eu Cabe a ti, né? Sou eu exatamente. que vou lidar da maneira como... Exatamente. Né? E aí também é esse papel na empresa, né? E aí, né, nessa conversa, né? Na sua visão como professor, né, como empresário, estar dentro desse ambiente de lidar muito com jovens, né, e com pessoas que estão... Tudo, graças a Deus, eu adoro. E dentro do ambiente da educação, a gente hoje tem jovens, pessoal mais velho, então é maravilhoso isso, né, essa troca. Né? Fantástico. Que tipo de líder que na sua visão o futuro exige, o futuro precisa? Qual é o tipo de liderança? Eu posso dizer que é uma liderança com múltiplos conhecimentos. O que eu quero dizer com isso? Uma liderança especialista,
não vai conseguir ter muitas cabeças pensantes diferentes dentro de um local. Para mim, dentro da empresa, eu preciso ter pessoas completamente diferentes uma da outra. Porque as opiniões, elas têm que ser ouvidas. Se eu contratar e se eu tiver pessoas com o mesmo foco que eu terei sempre as respostas parecidas com a minha. E isso só vai fortalecer o meu ego. Então, a liderança, ela precisa ser multidisciplinar. Essa é a grande liderança do futuro que eu percebo. Tu tem que ter a pessoa que ela é mais focada na matemática, a pessoa que é mais focada nas finanças, a pessoa que é mais focada na área do direito, a miscigenação. Então, isso é a grande questão que eu considero primordial para um líder, é ser multidisciplinar. Isso não acontecia um tempo atrás. Vou te contar uma história rápida dos MBAs. Os MBAs, alguns anos atrás, quem era aluno de gestão empresarial, quem era aluno de gestão comercial, não queria se misturar com quem era aluno de projetos, com quem era aluno de finanças. Coordenei muito cursos de pós-graduação quando eu estava no Vale. Pois então, hoje, essa multidisciplinaridade, as pessoas estão aceitando com muito mais facilidade. E a grande riqueza. Mas essa é a ideia. O que falta para nós é deixarmos o ego de lado, escutarmos as outras gerações, escutarmos as outras áreas. E é isso que eu transformo na questão da liderança multidisciplinar. E aí, quando você traz essa fala, e agora a gente olhando nessas 4 gerações, já entrando em 5 gerações aí, né, atuando no mercado, e o sênior voltando para o mercado também. Excelente. Né? Excelente. E querendo trabalhar, querendo ficar na ativa. Economia prateada. Isso, a gente fala do mercado cinza, né? É o que a gente vem falando agora, né? O mercado cinza é uma grande oportunidade, né? Para quem está querendo empreender e tal, toda essa área, né? Mas é um grande desafio também, né? Porque são todo esse caminhar em conjunto, né? E nesse contexto entra novamente aquela palavrinha que você trouxe lá, que é a humildade. Né? A humildade tanto da geração nova... quanto da geração mais antiga. Quanto da geração mais antiga. Né? De estar juntos, trabalhando e atuando e construindo. Correto. Né? Em conjunto. Né? É isso, né, Daniel? Em conjunto. E aí cabe a liderança. A liderança é uma questão, é uma palavra que às vezes fica muito... líder. Né? O líder nada mais é do que a pessoa que consegue fazer com que todos deem suas opiniões e que executem as suas tarefas de uma maneira em que eles se sintam confortáveis. Eu lá na empresa, ontem aconteceu um fato com uma colaboradora nossa que ela disse assim: Dani, eu tô cheio de gente para atender porque não sei o quê, e a minha filha tá doente. Eu disse o seguinte: para tudo, cuida da tua filha. Acabou. Porque ela não está ali. Ela não está ali. A presentividade dela não está ali. É simples. Família em primeiro lugar. Acabou. Porque a pessoa não vai conseguir estar bem se ela não estiver tranquila por um outro lado. Então eu disse, esquece tudo e vai cuidar da filha. Eu fui fazer uma palestra em Curitiba, né, para um grupo de gestores de RH. E a gente falou muito sobre essa questão, né, da presentividade, do presenteísmo, né? Hoje estão em corpo, estão presentes, mas não estão em alma, em coração ali desenvolvendo, né? Então é isso. Se eu estou com um problema lá com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, tu não vai filho mais ainda, né? Porque a gente sabe. Exatamente. Né? Eu não vou conseguir me dedicar ali, eu não vou conseguir produzir. E para a empresa isso acaba sendo um custo maior. Muito maior. Sabe? Mas é que a pessoa fica olhando a pessoa ali. Isso. Ela não tá. Ela está ali. Isso. Isso é um problema. Né? Então, e aí essa é uma questão que precisa ser também trabalhada com a liderança, né? De identificar. Mas a liderança precisa se modificar, se alterar. E ela também precisa estar nesse momento de estar com o corpo, alma e coração, não só presente de corpo, né? Então não importa a idade que tu tenhas, importa que tu compreendas a identificar as pessoas que estão contigo. Tu olha no olho, tu sabe se a pessoa está feliz, se ela está triste, se ela está chateada. E isso chama-se conhecimento pessoal. Tu estar, empatia, estar
sentir na outra pessoa como ela está. É o que a gente vem falando da liderança humanizada, né? Liderança humanizada. Liderança humanizada é exatamente essa questão relacionada ao quê? Ah, mas eu trabalho numa Não, tudo bem, são coisas diferentes. Mas o líder, seja a pessoa que é mais humilde ou um grande empresário, todos eles têm 2 pernas, 2 braços e uma cabeça. E um cérebro. E eles vão pensar como um ser humano. Isso é uma outra questão muito forte dentro da liderança, inclusive quando a gente fala de liderança feminina também, que é algo que a gente não entrou nem vai entrar, senão vai ficar 3 horas aqui. Sim. Mas é uma questão relacionada ao seguinte, a tratativa com as pessoas é da mesma maneira. Não existe diferenciação. Tá? Isso Platão já dizia, ele não considerava idade, não considerava sexo, considerava cores materiais. Que isso sim te dá um conhecimento, te tira aquela camada, aquela armadura de eu sou maior, eu sou melhor, eu ganho mais, eu tenho mais, e entra pro lado humano. Maravilhoso. É muito bom, né, conversar sobre tudo isso, né, Daniel? A gente fica aqui horas, né, conversando, né? Daniel, no nosso podcast a gente tem a questão de virar a bola, de virar o jogo, assim, né? Então eu passo a palavra para você, coloco você no papel de mediador aí, né? E uma pergunta que você queira fazer para mim, ou alguma curiosidade que você queira saber, né? Quero. Qual a percepção nas tuas mentorias relacionada aos seus mentorados perante como eles lidam com si mesmos? Tu percebe que é uma questão mais pessoal, uma questão mais profissional? Aonde tu acha que está o core desses mentorados? Então, assim, eu já atendi muitos clientes nesse Brasil todo, né? Quando eu estive lá com o André, foi um grande aprendizado, né? Eu digo que eu tive algumas experiências maravilhosas na vida. Academia, né? Depois, quando eu vim para o mundo corporativo, que eu fiquei como mentora dele e atendi vários empresários nesse Brasil todo. E hoje eu atuando com a minha própria metodologia, né? Atuando com mentoria e com a felicidade corporativa, né? Eu te respondo que ele, primeiramente, ele não chega pensando nele, né? Quando ele chega ali, ele chega como CNPJ. Né? Ele chega assim, Wanda, porque na minha empresa eu tô com esse problema, porque eu tô com esse problema com esse funcionário, eu tô com esse problema nessa liderança e tal. Nenhum momento ele chega olhando para ele. Entendi. Sabe? Tem um momento da mentoria que eu faço o trabalho do farol da energia, né? Que eu pergunto para ele como é que ele está fisicamente, uma nota de 1 a 10, como é que ele está hoje? Físico, né? Espiritual, emocional e mental, né? E geralmente essas notas dão muito baixa, porque ele não para olhar para ele. Assim mesmo. Né? Eu pergunto, como é que está a atividade física? Ai, Wanda, não tem tempo, né? O famoso não tem tempo. Né? Não dá. Imagina, olha a minha agenda aqui. Para estar aqui com você já foi bem difícil, tá? Já foi bem difícil. Mas eu sei que é necessário, então eu estou aqui e tal, né? E ele não para olhar para a saúde dele, né? Para o espiritual dele, que é um outro ponto também que eu vejo de extrema importância, né, Daniel? Porque não é questão de religião. Não, é a alma, espiritualidade, não é religião em si. É o teu Deus. Nem que seja teu, mas tem alguém que tu conversa lá. Contigo mesmo, esse é o Deus. Contigo mesmo, isso mesmo, ótimo, né? Mas como você para fazer esse ritual? Você para olhar para isso no dia a dia? Não, né, Wanda? Tem outras prioridades. E aí eu vou vendo que aquela nota ali, ele vai assim, uau, Wanda, eu não me olho. Wanda, eu não sei quem eu sou. Eu acho que eu estou aqui automaticamente. Sabe? Então, isso acontece muito, sabe, Daniel? Muito, né? E quando eu vou fazendo essa reflexão com ele, quando eu faço o teste dos sabotadores, que ele vai identificando quais são os sabotadores dele e como que está esse índice, está alto ou baixo, se ele passa mais tempo no sabotador ou no sábio, porque a gente precisa ficar mais tempo no sábio, eu posso até ter sabotadores altos, mas se eu fico mais tempo do meu dia no meu sábio, tá tudo bem. Né? Porque eu estou conseguindo me dedicar mais aqui, né? Só que geralmente o QP dele do sábio tá baixo,
sabe? Então, ele começa a identificar que ele não olha para ele, que ele não cuida dele, que ele não cuida da saúde dele, que ele não cuida do espiritual dele, né? Às vezes até cuida um pouco do mental, porque está estudando, faz alguma coisa, muito pouco. Desequilíbrio total. Total, sabe? E aí, quando a gente começa a olhar, ele vai vendo por que a empresa dele também está desequilibrada. Entendi. Né? Por quê? Porque ele não está conseguindo. Ele não está equilibrado. Ele não está equilibrado, sabe? Então, ele não está equilibrado, então ele não consegue também levar esse equilíbrio lá dentro da empresa, né? E um outro ponto é justamente qual é a prioridade para ele, né? Ah, vão dar prioridade para mim, a empresa. Aí eu pergunto assim, legal, e se tu ficar doente amanhã? Como é que vai ser? Ah, não, mas isso não vai acontecer. Não sei, né? Porque, no meu ver, assim, daí é uma fala minha, né? A saúde é em primeiro lugar, sabe? Porque se eu não tiver saúde, eu não vou conseguir estar lá dentro dessa empresa. Eu não vou conseguir nem dar base para minha família, né? A família é outro ponto principal que a gente conversou sobre aqui, porque se eu tô com um problema na minha família, eu não consigo também me concentrar dentro da empresa, sabe? Então, é isso, sabe, Daniel? É olhar para esse CPF, né? Que é a base desse CNPJ, sabe? Então, hoje ainda, pouco eles olham para eles, né, para o autoconhecimento. Só que quando tem essa virada, é maravilhoso, é lindo de ver, Chega a se rir sozinho. sabe? Sozinho. É lindo de ver, né? Porque quando ele se permite ir, sabe? Ele se permite a delegar, porque nós, como empresários, a gente sabe que a gente tem um sabotador controle geralmente Total. é alto, né? Bombando. É alto, geralmente é alto. E eu digo que não é errado também eu ter controle, né? Mas não precisa estar no excesso, precisa estar nesse mediano. Equilíbrio. O que que eu posso delegar, né? E em alguns momentos a gente vai estar no operacional, porque agora eu estou no operacional aqui. Estou fazendo podcast, é um operacional, Sim. né? Estou aqui. Então o operacional vai ser necessário em alguns momentos. Mas o que eu posso delegar dessas questões que não precisa ser somente eu para fazer? Né? Então, quando ele tem essa virada de chave, que eu falo que é uma virada de chave, que é uma mudança de postura dele, e que ele se permite olhar e se cuidar, né? A empresa dele tem um outro caminhar. Aí ele trabalha também até a própria relação com as lideranças, sabe? Ele começa a fazer um trabalho diferente com a liderança dele, né? E hoje eu trabalho muito com a questão da felicidade corporativa, né, dentro das empresas, né? Eu tenho um programa da felicidade quem trabalha que eu levo para as empresas. E aquilo, né, Daniel? O que você busca na vida? Em busca de sentido. É isso que eu comentei naquele livro. Fantástico. Busca de sentido, de felicidade. O que te faz feliz? O que te faz feliz? Qual é o sentido da vida para você? Né? Então é isso. O que você deseja para o seu filho? É verdade. Né? Meu filho, eu desejo toda a alegria do mundo. Toda a felicidade do mundo. Toda a felicidade do mundo. E aí eu pergunto, né? E a gente estuda sobre felicidade? A gente para olhar sobre felicidade? Não. Né? Então é isso, sabe? E por que a felicidade não pode estar dentro do ambiente empresarial também? Com certeza. Total. Né? Mas assim, em nenhum momento a empresa tem que ser um parquinho de diversões. Não. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso, né? Então, responder a tua pergunta, respondi. Excelente. É o que eu imaginava e agora tenho certeza. E é isso, né? E por isso que esse nosso podcast, ele traz a questão de mente e negócios. Entendi. Né? Eu cada dia mais acredito que o autoconhecimento é a base, né? E eu começo por mim, sabe, Daniel? Por mim, porque a cada dia eu paro e me olho e digo, puta, pisei na jaca aqui. Pisei na jaca. Né? Que bom, né? Olha, para e te olhas. Ontem eu falo, né? Eu gosto muito de fazer a terapia, né? Já fiz alguns momentos, paro, depois volto, né? Acho que a terapia é muito importante. E ontem eu estava num momento... vida, terapia é vida. Ontem eu estava com a minha terapeuta ontem à noite, né? Fazendo a terapia e ela fez uma questão da estrada da vida, né? Que eu estava nessa estrada, uau! Eu não estava me colocando no lugar certo dessa estrada ainda, sabe? Então, essa base do autoconhecimento, ela é uma reflexão para nós, né? E é a saúde emocional. Saúde emocional. Né? Então, por que a gente está vivenciando... por que a gente precisa de uma lei, né? Para isso, né? Para isso.
Concordo contigo. Sabe? Claro que eu acho importante, é necessário. Temos que ter, ok. Né? Mas olha o ponto em que chegamos, digamos assim. Tendo isso. que ter uma lei. Sabe? Temos que ter uma lei para a gente olhar Sim. para nós. Para nós. Tá? Porque quando a NR1 traz o contexto da questão psicossocial dentro da empresa, o que ela está falando? Parem e olhem para cada um de vocês dentro dessa empresa. Para cada um. Seja o CEO, seja o líder, seja o funcionário. Parem e olhem. Sabe? Para cada um de vocês. Como é que vocês estão? Né? Então, esse é um refletir, assim, sabe? Sim. E, ao mesmo tempo, é maravilhoso, assim, sabe? Quando você se permite, né, a olhar, trabalhar o teu autoconhecimento, o teu autodesenvolvimento, você não para e não quer parar, né, Daniel? Outra vida. Só que é isso, é coragem, né? Sim. Concordo. Coragem para olhar para tudo isso, né? Para olhar para os nossos medos, né? Esse medo é real ou é irreal? É uma pergunta que eu gosto muito de fazer, né? O medo é real ou é irreal? Né? Porque em alguns momentos esses medos são lá das nossas crenças, da nossa caminhada, do nosso sistema. Normalmente, né? Normalmente. Né? Normalmente. Então é esse contexto. Daniel, estamos aí então chegando ao final do nosso bate-papo, né? É um tema que eu adoro, educação, né? Eu gosto muito de falar sobre educação, de vida, né? Prazer. É um prazer. Acho que essa é a palavra, é um prazer, né? E eu gostaria agora que você deixasse uma mensagem, né? Aí para os nossos... Vou deixar uma mensagem baseada em algo que nós trabalhamos aqui, nós falamos muito sobre CPF e CNPJ. Uhum. Então eu vou trazer uma frase que eu considero extremamente contundente com tudo isso que a gente conversou. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. É o famoso invista mais em você do que na sua empresa. Uhum. É o tenha tempo para você na sua agenda. Tenha prioridades com você. Porque o nosso sabotador está sempre nos sabotando. Porque ele conhece a nós mesmos melhor do que nós mesmos. Então essa é a grande dificuldade que nós temos dentro do autoconhecimento. É tu conseguir olhar para dentro de ti e ver que tu mesmo está te enganando. Uau. Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje. Uau. Essa última frase aí foi forte, hein? Experiência própria. Foi forte. Daniel, muito obrigada, né, por esse bate-papo, por essa troca, por eu voltar a falar sobre educação, que é uma área que eu amo, né? Tenho paixão. E não vai sair nunca, não viu? Vai, isso né? Não tem eu jeito. tenho um carinho muito grande, né, pela educação. E é uma base muito importante da nossa caminhada da vida, né? Eu acho que é a principal. É o ponto principal. É o principal, né? Então, muito obrigada por esse bate-papo, né? Que a gente possa aí voltar em outros momentos aí para fazer outras conversas. E no fim, né? Os negócios eles não quebram por falta de estratégias, eu acho, sabe? Acho não. Tem quase que uma certeza, né? Mas por falta de se olhar, do autoconhecimento, né? Por falta de humildade. Ego. Né? Ego. E por falta de coragem. Né? Muitas vezes de parar e olhar. Né? Então, é isso. Muito obrigada, né, para aqueles que estão aí nos assistindo. E que possamos ter essa reflexão, né, do qual é o nosso caminhar, mas, em especial, qual é o nosso papel, né, como gestor, como líder, como CEO, como funcionário. E como ser humano, né? Como um ser, né? Que está nessa caminhada da vida aí para aprender, né? Para melhorar, para se desenvolver. Então, muito obrigada, né? E nos encontramos aí no próximo bate-papo. Obrigado. Obrigada também.